Nós vamos continuar o nosso estudo em Ezequiel, capítulo 1. Por que pregar em Ezequiel? Primeiro porque é a palavra de Deus. Nós temos que imitar o apóstolo Paulo, que disse que pregava todo o desígnio de Deus. Nós temos que pregar também em Ezequiel, porque ninguém prega. Isso é um bom argumento para nós pregarmos em Ezequiel. E você não vai encontrar nenhum youtuber. Eu pensei, será que eu tenho um compromisso agora? Você não vai ver youtuber que pensa que é teólogo, né? E nem vai ver essas pessoas de autoajuda pregando em Ezequiel. Ezequiel é um livro que ninguém prega. É um livro que as pessoas vão evitar. Mas você deve pregar em Ezequiel, você deve ouvir, e não apenas ler, porque Deus deixou pregadores para as igrejas. Então eles precisam pregar toda a palavra de Deus. E Ezequiel é um livro que você vai ver Jesus na sua majestade. Você vai ver Deus na sua majestade. Você vai ter medo, que gera um temor, uma reverência diante de Deus. Você vai ver como o ser humano é rebelde, uma casa rebelde, pessoas que não querem obedecer a Deus, mas Deus buscando essas pessoas com muita misericórdia e amor. Você vai ver Deus no livro de Ezequiel mostrando a atuação do Espírito Santo no meio do seu povo. Você vai ver a glória de Deus no meio do povo e a glória de Deus saindo no meio do povo. Você vai ver o povo no meio do sofrimento buscando com muito clamor a Deus. E Deus dizendo para eles: aguentem, porque eu estou no meio de vocês. Falando para o povo: entreguem-se à disciplina do Senhor. Não ouçam falsos pregadores, ouçam apenas os pregadores que estão pregando a verdade, a palavra de Deus. Então, Ezequiel é um livro maravilhoso, se você tiver o olhar correto. E nós, estudando o capítulo 1 de Ezequiel, nós já vimos algumas coisas. As visões que o profeta Ezequiel recebeu de Deus. Ele não cheirou nenhuma droga, ele não bebeu bebida alcoólica, não. Ele estava no pleno estado dele, mas Deus tomou conta da vida dele e Deus deu revelações. E essas revelações são assustadoras. Mas nós precisamos ficar assustados com a glória e a majestade do nosso Deus. Porque é ela quem você vai encontrar quando você partir desse mundo. A glória de Deus, a majestade de Deus. Então, esse susto, esse medo que você pode ter agora, lendo esse texto, te traz, ou causa em você reverência. Se esse é o Deus Todo-Poderoso, eu estou perdido. Ele pode me exterminar a qualquer momento. Olhando Ezequiel, você para de ter medo das pessoas e você passa a reverenciar aquele que merece toda a sua atenção. Ezequiel é um filho de sacerdote. Ezequiel profetiza para aqueles que vão para o cativeiro, para aqueles que foram para o cativeiro, para aqueles que estão no cativeiro da Babilônia. É claro que eu estou falando como se fosse presente, mas já aconteceu. Ele vê 4 seres viventes. Ele vê uma figura muito estranha. Nem sei se tem ali ainda, Rafael. Ainda tem aquela figura estranha do Ezequiel? Não tem mais, né? E nessa figura ele mostra
4 seres viventes com 4 rostos. Eles têm asas em cima, eles têm asas que descem cobrindo todo o corpo deles. Cada um desses seres tem neles, ali perto deles, 4 rodas. Cada um tem 4 rodas, uma dentro da outra, girando em sentidos independentes. Daí tem a abóboda, que é o céu, né, nesse formato aqui. Tem um trono em cima desses seres viventes, e alguém nesse trono numa semelhança de homem. E tudo aquilo é assustador, mas aquilo nos mostra Deus. Deus na sua majestade, Deus quem deve ser reverenciado. Tem metais brilhantes de bronze. Tá lá, figura esquisita, muito estranho. O desenhista, ele sabia disso, mas acho que ele queria economizar espaço ali. Ele colocou 4 seres viventes, mas ele não colocou 4 rostos em cada um deles, né? Ele também não colocou nas rodas ali 4 rodas, colocou só 2. Então tem algumas falhas aí. Mas a visão, você pode ler toda ela aqui, nós já estudamos até o versículo 14. E no versículo, a partir do versículo 15, tem a visão das 4 rodas. As rodas são, acho que eu falei esse nome aqui, que eu também tive que aprender, coaxiais. Coaxiais, é uma roda dentro da outra. E essas rodas são concêntricas, ou seja, é um centro de roda que gira, cada uma independente da outra. Me lembrei daqueles rappers americanos com aqueles carros com rodas orbitais, né? Só para ter uma ideia, que o carro para e a roda ainda continua, né? Como se fosse uma calota, né? E o versículo 15 diz assim: vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. Ao lado deles tinha essa roda. O versículo 16, o aspecto das rodas e sua estrutura eram brilhantes como berilo, uma pedra. Tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura era como se estivera uma roda dentro da outra. Versículo 17, andando elas podiam ir em 4 direções, e não se viravam quando iam. Então essas rodas, claro que se cada roda andasse para uma direção, então ia quebrar essa roda, ia cada uma para um lado. Mas elas podiam como que andar para todas as direções. No versículo 18 fala das cambotas, ou os aros. Todo mundo sabe que é aro de bicicleta, né? A parte exterior, é o redondo. Os raios são aqueles fininhos, mas aqui são apenas os aros, as cambotas. Aqui diz que elas eram tão altas e assustadoras, no versículo 18, as suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas 4 rodas eram as mesmas cheias de olhos ao redor. Então nessas rodas havia em volta olhos. Se você ler Apocalipse capítulo 1, você vai ver Jesus aparecendo para João. João fica muito assustado com aquilo, mas você vai ver muita semelhança dessa visão com a visão que João teve. E no capítulo 4 de Apocalipse também, 4 e 5, você vai ver os 4 seres viventes que são apresentados aqui. E esses olhos mostram que Deus vê tudo. Vê tudo. Além de ser assustadora a imagem dessas rodas altas, elas veem tudo. E elas vêm para todos os cantos da terra, os 4 cantos da terra. Isso quer dizer que Deus te vê.
Deus sabe todas as coisas que você faz. Deus conhece dentro da sua vida. Deus conhece o seu coração. E Deus mete medo naqueles que estão andando fora da vontade de Deus. Não é difícil saber o que Deus quer, o dirigente falou. João Batista disse, faz o que é certo. Deus está vendo. Deus está vendo cada pessoa. Deus está vendo quando você está assustado ao pensar numa imagem dessa. Mas Deus também está te vendo quando você não está assustado. Nosso maior problema não é quando a gente está assustado, mas é quando a gente não está assustado. O nosso problema não é quando nós estamos tensos. O nosso problema é quando estamos relaxados. O nosso problema não é quando nós estamos vigilantes. O nosso problema é quando nós estamos relaxados, descansados, dormindo. A nossa preocupação não deveria ser essa preocupação, mas não, está tudo bem, com Deus está tudo bem. Deus é meu amigão. Cuidado, Ele não é o cara lá de cima, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que apenas de você ver a glória dele, você poderia cair como morto. Aliás, você poderia morrer. Mas Deus, Ele está mostrando para Ezequiel que vai falar com as pessoas rebeldes. Ele tem que ver primeiro a glória de Deus. Se você não vir a glória de Deus, você não pode falar para ninguém. Porque você não conhece Deus. Você precisa ver Deus. Ver Deus, evidentemente que eu não estou falando ver como eu estou te vendo, como você está me vendo, e nem como essa visão. Provavelmente isso não vai aparecer para você. Mas você está vendo Deus aqui na palavra dele. E assim como Ezequiel estava atemorizado, assustado, você tem que ter um espírito de reverência diante de Deus. No versículo 19, fala dessas rodas que flutuavam. Se os seres viventes flutuassem. Então essas rodas seguiam os seres viventes. Então os seres viventes subiam, elas subiam da terra também. Versículo 19. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se eles, também elas se elevavam. Esses seres viventes, que são seres celestiais, eles não são Deus, mas representam, muito provavelmente, representam a pessoa de Jesus Cristo. Vamos lembrar quem são esses seres viventes, o que eles apresentam com os rostos deles. Um deles tem rosto do quê? Só lembrar, ou é só ler? Vamos ver aqui o versículo que vocês já vão saber. Qual é o versículo? Então qual é o versículo? 10. Então, versículo 10. Vocês falaram primeiro o rosto. Leão. Leão simboliza o quê? Majestade, ferocidade. O Evangelho de Mateus é o Evangelho que mostra esse leão, essa majestade, esse rei. Jesus Cristo é o rei. O segundo ser vivente, ele tem a aparência de boi, ou servo, ou bezerro. Isso nos mostra que ele é servo. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus sempre servindo as pessoas, sempre curando as pessoas, sempre expulsando demônios. Ele é um servo, ele veio para servir e dar a sua vida. Então, o terceiro animal tem o rosto de águia. Tem outro aqui, né? De homem.
Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito, aquele que se encarnou. Hoje pela manhã nós vimos o Senhor Jesus nascendo num lugar humilde, como se fosse um ser humano. Mas ele era um homem, sim, perfeito. Mas ele não era só homem, ele é Deus também. Então esse é o homem perfeito, o filho do homem, como muitas vezes é apresentado em Lucas. E o quarto animal tem a aparência de águia. O Evangelho de João apresenta Jesus como Deus. Então a águia tem o simbolismo de Deus, porque ela voa mais alto do que as outras aves. Ela faz os ninhos nas alturas. Então a águia é vista como um símbolo para Deus. Então Jesus Cristo apresenta esses 4 aspectos. E Ezequiel viu isto. Talvez você não está, alguns aqui não estejam nem ligando se Jesus é rei, se ele não é rei. Talvez alguém aqui não esteja nem preocupado se Jesus é um servo. Ninguém esteja preocupado que Jesus é Deus e que Jesus é o Filho do homem. Mas se você visse o que Ezequiel viu, você ia dar muita atenção para esses 4 aspectos. E os espíritos desses seres viventes, eles davam as coordenadas para toda essa imagem que nós estamos vendo. Versículo 20. Alguém pode ler, por favor? Para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes iam e as rodas o seguiam, porque o Espírito dos seres viventes estava nelas. A majestade de Jesus é que domina sobre todas as coisas. A majestade de Jesus é quem está guiando o Espírito Santo. E no versículo 21, andando eles, andavam elas, as rodas. E parando eles, paravam elas. E elevando-se da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles. Porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Quem gira a roda é o Espírito de Cristo Jesus. Quem governa a sua vida é Cristo Jesus, ou deveria governar a sua vida. Se você não aceita esse governo, então você está desajustado. Imagina essas rodas desajustadas. Elas estavam dentro uma das outras, mas elas estavam perfeitamente alinhadas, embora girando independentemente, concêntricas. Assim também nós, como corpo de Cristo. Você faz uma coisa, outro faz outra, eu faço outra, mas todos temos que prestar contas ao Rei dos Reis, ao homem perfeito, àquele que é o servo e aquele que é majestoso. Então, meus irmãos, essa visão é para você ver Deus de perto, mais próximo que você pode ver. Eu sei que Steven Spielberg e outros grandes diretores e produtores, eles conseguem fazer maravilhas no cinema. Eles podem fazer coisas espantosas para nós, que você pode assistir numa tela de TV ou numa tela grande de cinema, em 3D, parece que você está lá dentro. Mas nenhum desses efeitos especiais chegam perto dessa verdade, porque os efeitos são apenas para nos divertir. Esse aqui não. Esse aqui é a majestade de Deus que está te acompanhando hoje. É o poder de Deus quem está te vendo. São os olhos de Deus que não perdem nenhum lance da sua vida. Aqui nós lembramos também do que Jesus falou para Nicodemos, sobre o Espírito de Deus. O vento sopra e nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é também com o Espírito. O Espírito de Deus, ele está atuando no nosso meio. Nós não sabemos explicar como. É como um vento. Inclusive a palavra hebraica para vento é ruá, para Espírito também. A palavra grega para vento é pneuma.
Pneumatologista olha os pulmões, então tem ar, vento. E o Espírito Santo é pneuma também. Então Deus quis fazer essa relação, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, com o hebraico e com o grego, dizendo que o Espírito Santo é como um vento. Sim, é um vento que te alcançou. Quando as pessoas estavam reunidas no dia que chamamos de Pentecostes, em Atos 2, veio vento, e aí o derramar do Espírito Santo. E Deus está falando isso do Espírito dos seres viventes, os olhos de Deus, o Espírito de Deus. Também no versículo 22 aqui, nós vemos 4 asas. Nós vimos os 4 seres viventes, nós vimos as 4 rodas, e agora as 4 asas e também o trono. Versículo 22, vemos o firmamento acima dessa visão da cabeça dos seres viventes, que também era uma visão assustadora. Versículo 22. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Deus gosta de brilho, sempre foi assim. Deus gosta de coisas flamejantes, fogo, coisas que brilham, bronze que brilha, cristal brilhante. Em Apocalipse fala de um mar de vidro, sempre coisas brilhantes. O arco com as suas cores brilhantes. Quando você lê no Novo Testamento sobre a exaltação que o apóstolo Paulo faz nas suas cartas, aqui você pode ver que se chama doxologia, porque doxo quer dizer brilho e doxo quer dizer glória também. Sempre que Deus vai mostrar a sua glória, é algo brilhante, e Ele está mostrando aqui para Ezequiel. E as 4 asas para cada ser vivente cobria todos esses seres viventes. Versículo 23. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, a de um em direção a de outro. Cada um tinha outras 2 asas com que cobria o corpo de um e de outro. Então cada um tinha 4 ou 2 pares de asas, né? 4 asas em cima e cobrindo todo o corpo como um manto, esses seres. E no versículo 24, esses seres, eles têm a majestade de Deus. Eles não são qualquer anjo, eles não são apenas uma figura. Eles querem mostrar que Deus é rei, que Jesus é rei, que Ele é majestoso. Versículo 24. Andando eles, ouvia o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouvia o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Como aqui é tatalar, né? Tem o farfalhar também, o barulho das asas. Em Apocalipse fala da voz que é como um rugido, e é como ondas do mar. Aqueles que já estiveram na beira do mar sabem que as ondas fazem muito barulho. E a voz de Deus é assim, onipotente, é de meter medo. E é assim que Ezequiel está vendo Deus como se fosse um barulho de um grande exército, algo bem assustador. Por que Deus faz isso com Ezequiel? Coitado de Ezequiel. Por que Deus fez isso com João, que caiu como morto? Por que Deus fez isso com Isaías, que se sentiu um homem impuro, miserável, quando Deus o tocou? Todas as pessoas que encontraram Deus se dobraram.
exceto Kenneth Hagin, que foi um homem que pregava coisas erradas. Esse ensino veio com muita força no Brasil, que é chamado o ensino da prosperidade. E ele fala que ele conversava com Jesus como se fosse um amigo de escola. Jesus entrava no quarto dele e ele falava: senta aí que eu quero fazer umas perguntas. E ele perguntava para Jesus. Mentira! E ele chegava nos lugares e as pessoas que falavam igual eu, que é mentira, ele dizia que as pessoas caíam, como não? Caíam mortas. Aí ele falava para a esposa: seu marido, que é o pastor dessa igreja, duvidou das minhas revelações, por isso ele morreu. Você se arrepende? Você está pensando como ele? Ela falava: não, então eu vou ressuscitar seu marido. Ressuscitar o marido. Está tudo nos livros que o povo brasileiro, as igrejas beberam nesses livros, essas mentiras, porque nunca alguém que viu Deus ficou em pé. E se você ainda consegue ficar em pé, você está igual o Kenneth Hagin, você não está igual o Ezequiel. Todos os servos de Deus, eles temem a Deus. A majestade, a reverência a Deus precisa ser lembrada. No versículo 25 agora, versículo 25, nós vemos o trono e um homem, não um homem, mas parecendo um homem, sentado nesse trono, ou acima desse trono. Versículo 25: veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, parando eles, abaixavam suas asas. Versículo 26: por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, uma pedra, safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. A visão de Ezequiel é a mais perfeita que você pode ter, mas ele não sabia explicar. Deus deixou explicar, mas para ele parecia isso, era semelhante a isso, porque a majestade de Deus é inexplicável. Moisés disse que viu Deus. A palavra de Deus fala que Deus disse para Moisés: você vai me ver, mas você vai me ver só as costas. Mas Deus tem costas? Era um vulto. Ele também não sabia explicar, como nós não sabemos. Mas isso é bom. Isso é bom. Você consegue mais ou menos me explicar. Eu posso te explicar também. Mas nós não podemos explicar Deus. Deus é todo poderoso. Deus é misterioso. Deus é o nosso Deus. Sendo um Deus assim, Ele te conhece. Ele conhece as suas emoções mais complicadas, que você tenta entender. Talvez você procure um profissional até, para você tentar se entender. Mas ninguém consegue explicar você. Deus te conhece. Deus conhece o seu físico. Deus conhece a sua alma. Deus conhece o seu espírito. Deus conhece tudo sobre você. Mas do contrário, você tenta entender a Deus e você chega bem longe, mas você tem um vislumbre de quem é Deus. É o que nós estamos vendo aqui. Então, nunca pare diante de um texto desse e fale: que bobagem, não dá para entender nada, não vou nem ler. Leia, leia. Leia, mesmo que você não entenda, leia. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Leia. E Deus vai transformando a sua vida. Se você, diante de um texto desse, fala para Deus: Senhor, eu não entendi, mas eu sei de uma coisa, é majestoso. E eu quero ter na minha vida essa majestade do Senhor. Deus vai te abençoar com a presença dEle, cada vez mais vívida em você. No versículo, eu li o 26, não foi, irmãos? Versículo 27,
nós vemos uma figura flamejante. Deus gosta de coisas que queimam, Deus gosta de coisas brilhantes, Deus gosta de coisas que deixam a nossa visão ofuscada. O apóstolo Paulo viu uma grande luz, ficou cego. Quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, Ele coloca espadas que revolviam, elas viravam de um lado para o outro e eram espadas flamejantes. Versículo 27. Ele via, né, essa figura semelhante a um homem, então via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos, as cinturas, e desde os seus lombos, a cintura, daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela. Quer dizer, fogo já é um resplendor, e além do fogo via outro resplendor. Então Deus exagera no brilho. Deus gosta de brilho. Por quê? Porque nós não podemos com muito brilho. Quem aqui pode olhar o sol a olho nu? Quem pode olhar o sol? Nós não podemos. Às vezes nós queremos ver eclipse e as pessoas usam vários recursos, colocam bacia de água para olhar na água, para tentar ver aquele fenômeno. Outros pegam a radiografia do pulmão para tentar olhar, óculos escuros, tudo, porque nós não podemos ver, e é apenas o sol. A glória de Deus, você estaria morto em ver a glória de Deus, e Deus quer que você sinta isso. Esse texto é um texto para você sentir, é um texto para você se prostrar diante da glória de Deus. Se você não se prostra diante de um texto desse, não tem mais texto para você se prostrar diante de Deus. E esse é o texto que ninguém vai pregar. As pessoas não vão usar esse texto, porque não tem lições práticas, não é tão óbvio para as pessoas. Mas o que Deus quer é que você veja que Ele é majestoso. Versículo 28, que é o nosso último versículo, terminando o nosso estudo. Aqui aparece o arco do concerto. Qual é o arco do concerto? Ela já até fez, né? Assim, o arco do concerto é o arco que depois foi chamado de arco-íris, que os gregos pegaram isso e transformaram no manto de uma deusa, da deusa Íris, para que o mensageiro Hermes, da hermenêutica, levasse a mensagem até os homens. Aí virou paganismo. Mas é assim mesmo, o mundo pega essas coisas e vira paganismo. Mas é o arco da aliança, que apareceu a primeira vez quando a arca pousou no Monte Ararat, quando as 8 pessoas saíram da arca e quando Noé adorou ao Senhor, sacrificou, e apareceu o arco da aliança. É chamado também do arco da velha. Já viram? Da velha aliança, né? O arco. E esse arco é brilhante, tem as suas cores, e Deus gosta disso. E Deus vai mostrar esse arco para nós lá no céu. No céu aparece, em volta do trono de Deus também está esse arco. Versículo 28 aparece o arco, aparece a glória do Senhor, e nós vemos o temor de Ezequiel. Versículo 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, o que eu fiz? Caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Ninguém para em pé diante da glória de Deus. Só as pessoas desrespeitosas que pensam que poderiam ficar em pé diante de Deus.
mas não conseguem. Esse arco está aqui novamente. Lembrando que Deus cumpre as suas promessas. Apareceu em Gênesis, apareceu em outros lugares, em Ezequiel, e aparece em Apocalipse também. No começo, no meio, no fim, o arco da aliança de Deus está aí. E também a glória do Senhor. Os hebreus chamavam de Shekinah, no livro de tradição deles, chamado Talmud, eles chamam a glória de Deus Shekinah. Não tem na Bíblia esse nome, mas é o nome hebraico que quer dizer a glória do Senhor, a fumaça. A glória do Senhor estava no lugar de adoração, no tabernáculo, depois na casa do Senhor, depois no templo. E no templo, na época de Ezequiel, você não está lendo isso aqui agora, é mais para frente, mas Ezequiel, ele viu a glória do Senhor, no templo ainda. Mas os pecados eram muito grandes do povo. E Deus ficou muito triste com aquilo. E Deus resolveu tirar a glória dele dessa terra. E aquela nuvem, ela começou a sair do lugar mais santo, que é o Santo dos Santos. E essa nuvem vai pelos corredores do templo e chega até a porta de entrada ou de saída do templo. E mais um tempo, essa glória vai para a praça, no meio das pessoas, na praça. E essa glória vai até a montanha. E depois essa glória vai embora. E nunca mais a glória do Senhor apareceu. Nenhum lugar de adoração dos judeus tem essa fumaça em cima. Lá onde havia o templo, lá em Jerusalém, não tem. Tem um muro de Jerusalém, uma parte ainda do muro, mas não tem essa fumaça. Nunca mais teve. Não tem nenhuma igreja, nem a chamada Templo de Salomão, que tem em cima dela uma fumaça. De repente eu estou dando ideia para eles, né? Uma fumaça. Mas não é uma fumaça que sai com uma chaminé colada. É uma fumaça que vem do alto e fica suspensa sobre aquele lugar. Não existe. Então a glória do Senhor se foi. E é assim que está o mundo, sem a glória do Senhor. Mas nós somos glória do Senhor. E Deus quer que você transmita essa glória para as pessoas, para que as pessoas vejam o Deus glorioso, o Deus misericordioso, o Deus assustador, mas o Deus que salva. Então essa era a aparência da glória. Quando Ezequiel viu isso, ele caiu com o rosto em terra. Meus irmãos, reverência, não ao pastor, não a um púlpito, não a uma construção, não a uma igreja, não a uma liderança, não a homens, reverência diante do Senhor. Caia diante do Senhor. Você pode estar em pé, mas com seu espírito caído diante do Senhor, prostrado diante do Senhor, vendo e glorificando pela grande misericórdia que Ele tem para com a sua vida. Então essa é a visão, ou as visões que o profeta Ezequiel recebeu de Deus. A visão dos quatro seres viventes, a visão das quatro rodas, a visão das asas, e a visão do trono, e a visão daquele que estava no trono semelhante ao homem. Essa é a visão que Deus te deu hoje, para você ver. Não fica entrando no seu quarto querendo ver um brilho estranho, querendo ver alguma coisa que nunca ninguém viu e ficar meio maluco com isso. Não, isso é coisa para maluco, para fanático, para pessoas que já estão fora de sintonia com o mundo real. Não, esqueça isso. Veja a glória espiritualmente na sua vida. Que Deus os abençoe. Jamais despreze um texto como Ezequiel capítulo 1, tá bom? Nunca despreze. Chegue diante dele com reverência e fale: Senhor, eu quero ver a tua glória. Deus os abençoe. Vamos orar.
Deus glorioso, bendito, nós agradecemos porque em Cristo Jesus nós vimos a Tua glória, a glória como unigênito do Pai. Obrigado, Pai, porque ela nos transportou das trevas para a Sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do Seu amor. Nós vimos hoje, Pai, nesse capítulo 1 de Ezequiel, um pouco dessa glória. E queremos ver, ó Deus, diariamente nas nossas vidas. Nós agradecemos por Jesus, nosso Salvador. Nós oramos em nome dele. Amém.